Quão bom e quão maravilhoso é, Senhor, que os irmãos estejam aqui em união. Amém. Mais uma vez oramos pelos chuveiros de graça que caiam sobre as nossas vidas. Assim como a chuva está lá fora, que o Senhor venha fazer chover justiça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Aqui está a essência do Adventismo. No capítulo 14 de Apocalipse, nós temos registradas as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14 tem o nome adventista do verso 1 até o verso 20, a experiência do povo remanescente. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós entendemos que essas 2 características são características do povo remanescente: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Mas o que eu queria focar nessa noite é a paciência dos santos. A importância de nós sermos pacientes. Por quê? Porque Deus é paciente conosco. Vejam comigo no livro de Tiago a importância de nós sermos pacientes. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A Bíblia nos diz que nós temos que ser pacientes. Pacientes em esperar, assim como o lavrador, a chuva a seu determinado tempo. E para aqueles que têm acompanhado o desenrolar da profecia, nós sabemos que alguns dias atrás, 14 anos se completaram desde que os respingos da chuva começaram a cair. 14 anos, irmãos. Quão paciente e misericordioso é o nosso Senhor Jesus. Porque eu não sei quanto a você, mas eu, naquela época, estava totalmente no mundo. E Deus tem esperado por nós. Deus tem esperado para que nós possamos desenvolver o nosso caráter, para nos prepararmos para a crise final. Paciência é um atributo muito importante. Da mesma forma que Deus é paciente conosco, nós devemos ser pacientes com Deus. E pacientes uns com os outros.
A pergunta é: por quê? Por quê? Veja, em Tiago, capítulo 1. Verso 2. A Bíblia diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E eu sei, eu escutei testemunhos já, de quão difícil, quão desafiador foi para muitos de nós estarmos aqui hoje. Mas a Bíblia diz, através dessas provas, através desses desafios, dessas tentações, a fé opera a paciência. Nós somos purificados por essas provações. E nós estávamos conversando antes da janta, como isso é importante na nossa vida. As provações, as tentações, como isso nos purifica, assim como o ouro é provado no fogo, assim nós somos provados. Deus permite essas provações, essas tentações para nos purificar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Veja comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Veja o que a Bíblia diz no verso 36. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A Bíblia diz: nós necessitamos dessa paciência. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós sabemos que Paulo aqui está citando um outro trecho das Escrituras. E essa escritura se encontra no livro de Abacuque, capítulo 2. Abram comigo em Abacuque, capítulo 2. Vejam o que a Bíblia diz no verso 2. Abacuque 2, verso 2. Deus quer desenvolver a paciência em nós. Porque a paciência é um atributo do remanescente de Deus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e têm a fé de Jesus. Veja que paciência é essa. Então, verso 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, o quê? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Nós sabemos que essa foi o cumprimento, que essas tábuas aqui foram o cumprimento dessa visão. E que os nossos pais, aqueles que colocaram essas duas tábuas em cumprimento de Abacuque capítulo 2, eles foram testados na sua paciência.
Houve um tempo de tardança. Eles foram testados. Eles tiveram que esperar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Agora, eu queria colocar para vocês de que forma nós temos que esperar. Será que essa espera é uma espera ociosa? Ou será que essa espera é uma espera ativa? Ok? Vejam o que essa palavra espera-o significa. Veja só. Eu estou lendo aqui da Concordância Bíblica. Dê-me um minuto para eu achar. Se eu não achar, eu mostro para vocês amanhã. Mas essa espera que Deus requer de nós é uma espera ativa. Essa palavra, esse ato de esperar, o sentido é publicar, imprimir, tornar legível, apresentar. É uma espera ativa. É uma espera que nós temos que pregar, ensinar. É assim que nós esperamos, é assim que nós produzimos a paciência. E eu digo para vocês que o que o Brasil precisa hoje é de pessoas que esperem dessa forma. Que esperem o Senhor Jesus de forma ativa. Que esperem no Senhor trabalhando para o Senhor. Que esperem no Senhor envolvidos com a obra de Deus. Sem medo, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você está aqui hoje recebendo uma grande bênção, um grande treinamento que muitos não têm esse privilégio. E a informação que vocês têm e continuam a adquirir faz de vocês e de mim atalaias para Deus. Nós temos o dever de servir, esperar a Deus servindo o nosso próximo, levando essa mensagem adiante, fazendo o possível para trabalhar na vinha do Senhor. Esse é o objetivo. Nós precisamos de obreiros aqui, pessoas que se comprometam com a mensagem, pessoas que vistam a camisa do Evangelho e soem a trombeta num sonido certo, anunciando à casa de Jacó os seus pecados, à casa de Israel a sua transgressão, chamando o povo ao arrependimento e à reforma. Deus, Ele não precisa de você, nem de mim, mas Ele nos dá esse privilégio
para que nós possamos trabalhar para Ele. Que privilégio! Que privilégio! Eu queria finalizar esse pensamento lendo algo interessante no Espírito de Profecia, que vai nos responder, talvez, o porquê dessas tentações, dessas provações que nós enfrentamos para chegar aqui hoje. Talvez provações financeiras. Talvez não haviam recursos para nós estarmos aqui. Mas Deus providenciou os recursos. Você não sabe de onde que veio esses recursos. Mas eu digo a vocês que os recursos vieram de sacrifício. Alguém fazendo esse sacrifício. Alguém que depositou esses recursos nas mãos de Deus. E Deus confiou a você. E você está aqui hoje. Talvez o seu desafio não era recursos, mas eram questões familiares, brigas conjugais, o marido não permitindo, ou a esposa não querendo. Talvez o problema eram os filhos, os problemas que os filhos estavam envolvidos, as questões do dia a dia, que muitas vezes nos tiram a atenção do Evangelho. Roubam o nosso tempo, roubam as nossas energias. Mas Deus providenciou os recursos necessários para que você esteja aqui hoje. Eu não sei qual o desafio que você passou. Mas eu vou lhe dizer a razão desses desafios, a razão dessa prova, a razão dessas tribulações, é para que produza paciência no nosso coração. E veja a importância desses eventos como esse. Veja o que o livro Testemunhos para Ministros nos diz. Página 508. Veja o que ela nos diz em referente à nossa reunião de hoje, de amanhã até domingo. Ninguém pense que ao frequentar essas reuniões já fez o seu dever. A mera frequência a todas as reuniões que se realizam não trará em si mesma uma bênção à alma. Então veja, só o fato de você estar aqui, isso não significa muita coisa. Isso não é o suficiente. Veja o que é preciso. Não é lei imutável que todos os que assistam às reuniões gerais ou às reuniões locais recebam grandes recursos do céu. Podem as circunstâncias parecer favoráveis a um abundante derramamento dos chuveiros da graça, mas Deus mesmo deve ordenar que caia a chuva. Não devemos, portanto, ser remissos nas súplicas. Não devemos confiar na operação comum da providência. Devemos orar para que Deus descerre a fonte da água da vida e nós mesmos devemos receber a água viva. Oremos, pois, com oração, contrito e com mais fervor, para que agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. O que ela nos diz? Que nós devemos orar no tempo da chuva serôdia, nesse tempo, para que Deus derrame os chuveiros da graça sobre nós. E veja o que ela nos diz. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Você entende agora o porquê das dificuldades, dos empecilhos, dos desafios?
o equipamento que não funcionava, o microfone que estava estragado, o carro que deu problema, o dinheiro que não apareceu, porque são nessas ocasiões em que Deus derrama os chuveiros da graça. E veja o que Zacarias nos diz no capítulo 10. Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes e cada um erva no campo. Nós temos que pedir para que Deus derrame a sua chuva sobre nós. E Ele virá e fará chover justiça sobre nós, a Bíblia diz. E o meu último verso se encontra no livro de Isaías, capítulo 55. Veja o resultado dessa chuva. Se nós orarmos e recebermos a chuva, veja qual será o resultado. Isaías capítulo 55, verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Eu oro que essa experiência seja a nossa experiência. Que ao recebermos a chuva, que ao recebermos a semente, possamos nós dar pão aos lá de fora. Produzir frutos para nutrir os nossos semelhantes. Primeiro nos nutrir a nossa vida, mas também compartilhar essas bênçãos com outros. E que em lugar do espinheiro, em lugar dos pecados, dos tropeços, dos escorregões na nossa vida, possa crescer árvores maravilhosas, que com aromas maravilhosos. Em lugar da sarça, crescerá a murta, que possamos todos produzir muitos frutos. Essa é o meu desejo, essa é a minha oração. Vamos orar. Senhor, nós queremos cumprir com a instrução de Zacarias capítulo 10. E queremos orar pela chuva serôdia, no tempo da chuva serôdia. Para que o Senhor venha e chova justiça sobre nós. Que Teu Espírito possa irrigar o solo do nosso coração. E assim possamos produzir frutos para o Teu reino, 30, 60 e 100. E ser uma grande bênção na Tua igreja, ser uma grande bênção entre o Teu povo, entre a nossa família, entre a nossa vizinhança, que as pessoas possam ver Cristo em nós. E que não nos contentemos com um mero estudo teórico da Tua palavra, mas que a teoria possa gerar a prática. Que ao contemplarmos Cristo nas Escrituras, possamos nos tornar a semelhança dEle.
e que a paciência possa ser um atributo que continue crescendo na nossa experiência cristã. Porque aqui está a paciência dos santos. Nós temos esperado, Senhor, esperado o retorno do nosso Senhor Jesus. Sabemos que o tempo está próximo. Sabemos que a história desse mundo está prestes a chegar a um fim. Mas queremos esperar de forma ativa, trabalhando para Ti, trabalhando na Tua vinha, ativos na pregação do Evangelho eterno. Que possamos ter tudo isso em nossa mente ao aprendermos e estudarmos coisas maravilhosas que o Senhor tem revelado a essa igreja nos últimos dias. Para que assim, vestidos da armadura de Deus, possamos sair a pelejar, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os poderes das trevas, Senhor. Mais uma vez, capacita-nos, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Rogamos essas bênçãos, rogamos uma boa noite, um bom descanso a todos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.